Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine, para quem não me conhece. Eu faço aqui alguns vídeos falando sobre algumas coisas a respeito de quem está empreendendo, quem está fazendo anúncio, quem quer começar a fazer vídeos, está fazendo seus primeiros vídeos para o seu canal. E ontem eu estava falando, não, no outro vídeo anterior, eu falava a respeito dos criativos, como se, né, dando ideias, né, para você, algumas ideias para você fazer um criativo. Eu ainda não ensinei, né, mas dei algumas ideias para quem está começando e quer fazer algum criativo para o seu canal, para o seu vídeo, para o seu anúncio. E a gente já deu algumas ideias. Nós temos um outro vídeo também que fala de a respeito de palavras-chave que são bem legais e bem importantes para você que está aí e está começando a fazer vídeo, está se interessando, quer que seu canal aumente as visualizações. Aquele vídeo é um vídeo bem legal para você dar uma olhadinha e, né, e fazer algumas coisas que podem fazer com que o seu canal tenha mais visualização. E hoje a gente está sempre conversando a respeito no meu canal, né, que apesar de eu modificar e mostrar algumas coisas diferentes, o meu canal fala em transformação, que não está muito longe das coisas que a gente, né, ensina a fazer aqui. Eu falo em transformação, em mudança, né, em fazer algo que realmente mude a sua vida, que transforme. E essa mudança, essa transformação só pode ocorrer quando há ações, quando a gente faz ações para que transforme a nossa vida. Quando você começa a fazer algo na sua vida, né, para transformar, você está mudando a sua vida. Quando você começa a fazer aquela primeira atitude para modificar a sua vida, né, muitas vezes para realizar aquilo, né, realizar um sonho, realizar um desejo, algo que você sempre quis na sua vida, né, um sonho que você está tentando chegar lá. Então você tem que começar de algum lugar. Eu tenho que começar de algum lugar para que meu sonho se realize. E eu estava lendo um livro que eu não sei se vocês conhecem, que é um livro que é do Napoleão Hill. E ele fala muito nisso, né? De realizar seu sonho, né? De imaginar, né? Imaginar, de criar o seu sonho, né? Na sua mente, para que ele aconteça. E hoje eu vou contar. Muitas vezes a gente fica assim achando que as coisas, quando você começa a pensar nisso, você começa a encaixar muitas coisas que aconteceram na sua vida e que foi muitas vezes coisas que você pensou que ia acontecer, que você imaginou que ia acontecer e passou alguns anos você vê que realmente aquilo aconteceu. Quando a gente sonha com alguma coisa, quando a gente imagina, quando a gente quer muito aquilo ali, a gente começa a fazer força para aquilo aconteça, provavelmente vai acontecer. E muitas vezes as coisas que estão acontecendo, né, hoje na sua vida, às vezes foi um sonho que você teve, uma ideia, né, de alguma coisa que você queria que acontecesse e pode se transformar. A gente sabe que tudo pode se transformar, a gente muda de ideia, muda, né, do que o desejo da gente vai mudando as coisas, né? Às vezes a gente tem um sonho e aquele sonho começa a ficar pequeno para nós e a gente começa a pensar em outras coisas. Há muitos anos atrás, quando eu era bem nova, eu sempre sonhava com uma mesma casa. Olha só, eu era solteira, não tinha filhos e no meu sonho eu sempre imaginava, né, um modelo de casa e eu sempre sonhava que eu ia ter um menino e uma menina, que eu ia ter um menino e uma menina, que hoje eu tenho, a Maria Clara e o Lucas, né? E eu sempre tive esse sonho, né? Eu sempre sonhava que eu teria um menino e uma menina. Isso eu sonhava assim, por muitos anos eu sonhei, mas sonhava assim de imaginar que eu tinha, né? Aquela hora que tu deita na cama, assim, antes de dormir, começa a imaginar as coisas, né? Como se fosse verdade na sua vida. Não sei se você passa por isso ou já passou. A fase adulta a gente não passa muito, mas na fase da infância para adolescência, a gente imagina muito coisas que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida e muitas vezes você se imagina ali fazendo aquelas coisas. E eu sempre me imaginei tendo 2 filhos, né? E tendo uma casa, né? Daquele jeito que eu sonhava, com aquele quarto, aquelas paredes, né? Que fosse realmente naquele formato. Passou-se alguns anos disso, né? De eu imaginar, eu nunca
a nossa família sempre foi uma família humilde, de gente humilde. Meu pai sempre foi muito humilde, já são falecidos meus pais, mas eles eram pessoas humildes. Mas meu pai veio para cá, para a minha cidade, para a capital, aqui onde eu nasci e onde eu moro até agora. Ele veio do interior do Rio Grande do Sul. Ele e a minha mãe vieram para cá, com uma mão na frente, outra para trás. Eu até já contei essa história, eles não tinham nada. Vieram para cá e formaram uma família, né? Alugaram uma casa na época, conseguiram alugar uma casa. Meu pai começou a trabalhar, a minha mãe logo que veio para cá não trabalhava, depois começou a trabalhar, né? A gente era cuidado às vezes por tias, às vezes por vizinho, né? Naquela época a gente não tinha condições de pagar uma babá, nem se imaginava e pensava nisso. Então as vizinhas, né? Antigamente assim, hoje em dia já não é mais assim, mas em certos bairros, né, ali, sabia que naquela casa ali tinham crianças e toda a vizinhança, tipo, dava uma olhada, uma cuidada nas crianças. Se acontecesse algo de errado, a gente avisava os vizinhos que estava acontecendo algo de errado. Isso foi bem na minha infância, eu acho que até uns 6, 7 anos. Depois a gente mudou de casa novamente, aí já era outra vizinhança, outro tipo, né, de vida. Mas quando na minha infância foi assim. E depois, conforme, né, eu fui ficando mais adolescente, a gente tem um sonho, né? E eu comecei a ter um sonho. Eu sonhava na minha adolescência, né, com uma casa muito parecida com aquela que eu tive quando eu era, né, aquela casa alugada que eu tinha na minha infância. Então eu sonhava muito com aquela casa, né? Então eu imaginava que eu teria uma casa parecida com aquela, né? Na época, né, que eu sonhava essa aí, eu não tinha grandes sonhos. Eu imaginava uma casa igual àquela, mais ou menos um pouco melhor, mais arrumada, né, assim, arrumada do jeito que eu imaginava que era, né, que tinha que ser assim. A gente na verdade, eu não construía coisas, né, mas tu imagina aquele espaço, né? A gente imagina já, eu não sei se porque aquela era a minha ideia, né, de estar junto com a família, estar junto era aquilo ali que eu imaginava. E eu saí daquela casa, mas eu sempre continuei com o sonho daquela casa, de ter uma casa meio parecida com aquela, assim, daquela estrutura de quartos e tudo. Eu imaginava uma casa assim, que eu teria filhos e teria uma casa, né? Isso depois de já ter mudado, estar em outra casa, estar mais velha, já ser mais adolescente e talvez voltar para aquela, né, aquela casa onde estava a minha avó, onde tinha, né, os meus tios mais perto, na minha infância, a casa da minha infância. Eu acho que no fundo a gente sempre fica, né, querendo voltar ao passado para reencontrar, né, se reencontrar, né, reencontrar aquela criança que tem dentro da gente e que às vezes não tem preocupação, não tem medo. Uma criança, né, que tem só felicidade, né, não se preocupa com as coisas e a gente sempre tenta voltar, né, voltar àquele lugar, porque aquele lugar nos traz. Se você tem, realmente, tem gente que não tem boas memórias, né, de coisas passadas, né, mas tem gente que tem boas memórias da infância, né, do que ocorreu na sua infância, do que fez, das coisas alegres. E mesmo que você tenha tido alguns momentos de tristeza, você teve alguns momentos de alegria. Por mais pobre que tenha sido a sua infância, você teve na sua infância aqueles momentos de alegria. Então, quando você fica mais velho, você tenta voltar, né? Voltar àquela, né? Voltar àquela sensação, né? Aquela sensação de segurança, aquela sensação, né, de cuidado dos seus pais. Então eu imaginava quando eu fiquei que eu ia, né, que eu ia me casar, eu ia ter 2 filhos e que eu teria uma casa, né, do jeito daquela, né, onde a gente era feliz, onde a gente não tinha condições, mas era feliz, onde tinha pai, tinha mãe, e por muitos anos eu tive esse sonho. E depois, mais velha, eu não tive grandes sonhos e eu acabei, né? Eu não estudei muito, estudei pouco, né? Eu fiz só ensino médio. Aí quando eu passou alguns anos, eu né, encontrei um rapaz, né? Me apaixonei por aquele rapaz. A gente teve um menino e uma menina. Fomos morar numa casa e a casa, né, era uma casa bem simples de madeira, mas a minha imaginação era uma casa igual àquela que eu tive meia parecida com aquela que eu tive na minha infância, né?
E realmente aquela casa foi construída, né, a pequenos detalhes diferentes, mas era mais ou menos parecida com uma casa que eu tive na minha infância. Porque a gente, de certa forma, tenta voltar àqueles momentos felizes, né, aquela coisa feliz que a gente tinha. E como eu também não tinha muita, né, não tinha dinheiro, então a gente acabou, né, vivendo por alguns anos naquela casa. E depois, quando eu morava naquela casa, eu comecei que eu vi que não era tão bom, que a nossa vida, né, era simples, né, a gente se amava, eu amava meus filhos e tudo, que foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, foi ter meus filhos, tá? Mas, com o tempo foi passando e a gente começa a ter outros sonhos, né? Outras vontades, outros desejos, outras realizações de querer mudar, de querer, né, ir para outros lugares. Hoje eu estou em outra casa, não moro mais naquela casa, mas era uma casa que tinha os meus sonhos ali, né? E uma casa que eu criei na minha imaginação. E aquela casa que eu criei na minha imaginação foi a casa que eu tive, né? A primeira casa que eu tive foi a casa que eu criei nos meus sonhos, a casa que eu sonhava sempre em ter. Porque aquela casa me dava uma sensação de acolhimento, né, de felicidade quando a gente era pequena e que tudo era bom, tudo não, a gente não tinha preocupação, a gente brincava, então, né, aquela casa foi a que eu sonhei, que imaginei que seria a minha casa e foi a que eu criei na minha mente. Eu criei por muitos anos aquela casa e foi um modelo de casa igual àquela que eu acabei tendo, né, depois mais velha. O tempo foi passando, a gente vê que aquela casa era muito simples, realmente era uma casa bem simples, uma casa de madeira, né, mas eu digo a disposição da casa e do jeito que era como eu imaginava que seria a casa da minha infância. Então, alguns anos você fica contente, fica feliz daquele lugar que você mora e depois você começa a perceber que aquilo não é, que só aquilo ali não é a realização do seu sonho. A gente tenta muitas vezes, né? A gente tenta realizar o sonho. E eu comecei a perceber que cada vez que eu imaginava alguma coisa e criava alguma coisa na minha mente, e agora, hoje em dia, na época, eu não via. Hoje em dia eu já vejo que as coisas que eu criei na minha mente, na verdade, foram coisas simples e foram as coisas que eu consegui. Eu nunca quis ter muitas coisas, eu nunca tive vontade, né, de ter outras coisas. Claro que um tempo vai passando, a gente vai modificando a nossa maneira de ser e vai querendo ter mais coisas, uma vida melhor, ter mais dinheiro. A gente começa a trabalhar e começa a ver que aquele dinheiro, até o nosso trabalho. Às vezes a gente sonha em trabalhar no lugar, né? Todas as coisas que eu sonhei, de certa forma, eu realizei. Só que o meu sonho não era um sonho grande, era um sonho, né? Sonho de uma pessoa mais humilde. Eu sonhei trabalhar numa loja, eu trabalhei numa loja, eu imaginei, né, trabalhar, eu imaginei uma vez, eu imaginei que ser funcionária pública, né, que seria, né, por apenas sonhei que eu seria funcionária pública, trabalharia num lugar que eu só colocaria ali como diziam antigamente, que a gente só colocava o casaco, né, e ia embora, né, que a pessoa recebia sem fazer nada. Né, e por algum tempo, né, logo que eu comecei a trabalhar, eu achava, né, eu era jovem ainda, eu achava que era aquele ali, né, o desejo de trabalhar em algum lugar, que não trabalhasse aos finais de semana, né, a maioria dos funcionários públicos não trabalha aos finais de semana, que eu pegaria todos os feriados, que eu pegaria 3 meses de férias, que eu teria, né, uma vida tranquila, que eu receberia um salário bom, e quando a gente começa a trabalhar no estado e vê que não é isso aí, que não é tudo isso, que aquilo, né, é uma imagem errada que as pessoas têm, é uma imagem errada que as pessoas, né, porque muitos até têm assim, né, não vão trabalhar, isso acontece em outros lugares, que a gente não comenta aqui agora, mas a grande maioria são de trabalhadores, lutadores, que estão sempre, né, em busca de ter algo melhor, né, que às vezes trabalham bastante, né, às vezes não trabalham final de semana, mas até alguns finais de semana trabalham, mas que a vida é dura para todo mundo. E a gente começa a imaginar e começa a sonhar outras coisas pra gente, e as coisas vão acontecendo. Só que a gente tem que dar um passo
um passo diferente, né? E muitas vezes quando a gente fracassa ou faz algo de errado, que a gente vê que a gente fez, que a gente tentou e achou que ia ser uma coisa e quando você chega lá é outra coisa, isso aí faz com que a gente aprenda. E a gente sempre tem que tirar uma semente das coisas que a gente faz, né? Uma semente de trazer algo assim, nascer dali algo que você pode, né, melhorar, né? Nascer ali alguma coisa, que tirar alguma coisa boa, uma sementinha boa daquela coisa que aconteceu para você e que você não queria. Se você está trabalhando no lugar que você quer, que você não quer, que você tire uma semente boa dali, né? O que você aprendeu trabalhando ali, né? O que você tirou de bom ali? Qual é o aprendizado que você tirou para a sua vida, né? E que você não vai fazer mais. Coisas que aconteceram ruim, que não vão acontecer mais. E que as coisas boas você tirou um aprendizado daquilo ali. E até das coisas ruins a gente tira aprendizado. Por isso, muitas vezes a gente, né, tem que tirar sempre uma ideia, né? Tudo que acontece na nossa vida é a gente que faz, é a gente que tá, né? De certa forma, a gente que está construindo a nossa vida, a gente que está fazendo com que as coisas aconteçam na nossa vida. Se você quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida satisfatória, você tem que começar a imaginar coisas boas, imaginar coisas que você realmente queira que aconteça na sua vida e começar a ter ações, né? Ações para que isso aconteça. Não deixe seu sonho para depois, né? Tente realizar o seu sonho. Comece de pequenininho, você não precisa começar grande, você não precisa começar, né, com todas as coisas necessárias, suficientes, né, para que você... A gente está aqui, né, eu falo muito em vídeos aqui, como vocês sabem, eu tenho falado muito em vídeos, em construção, né, de audiência, a gente vai falar também, construção, né, dar mais algumas ideias de vídeos para vocês, ideias de coisas que vocês podem, né, ideias de vídeos para fazer também para você que tá aí e às vezes está sem ideia, né, do que vai fazer, do que vai falar. A gente vai te dar algumas ideias também. Essa vai ser uma sequência, né, de vídeos para te ajudar a conseguir o que você quer, né. Você que tá aí, que tá trabalhando com vídeo, para quem, né, está aí, tá tentando começar a fazer seus primeiros vídeos, iniciar o seu canal e começar a fazer. Com todas essas coisas que eu contei aí, o que mais você pode tirar daí é que quando a gente sonha que alguma coisa, né, sonha em realizar alguma coisa, essa coisa pode acontecer na sua vida, essa coisa pode se realizar. Desde que você dê um passo à frente, dê um passo em direção e que realmente você, né, fique imaginando e já criando na sua mente aquilo que você quer começar a fazer. Mas não deixe, não fique só na imaginação. Dê o seu primeiro passo e comece a tomar uma atitude e fazer as primeiras coisas necessárias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez eu tenha me prolongado contando a minha história, um pouquinho daquilo que eu imaginei para mim, né? E que a gente está mudando, todos os dias a gente muda. Eu não sou a mesma pessoa de ontem, nem você é. Hoje você é uma pessoa diferente e hoje você pensa em realmente mudar a sua vida. Às vezes você pensa em transformar, às vezes você pensa, né, em mudar de serviço, mudar, né, mudar de casa, mudar de cidade, viajar, fazer algo que realmente transforme a sua vida. E a gente só tá aqui te dando algumas ideias de coisas que a gente também passou e que gostaria, né, um aprendizado para você, uma ideia talvez, uma luz aí, né, uma luz para você que às vezes está procurando alguma coisa, né, e ainda não encontrou. Muito obrigado, até o próximo vídeo e a gente continua falando a respeito disso. Muito obrigado, até!